Imagine você chegando na sua empresa, no seu escritório e vendo o os impostos encaminhados pelo contador, e você vai ver seu fluxo de caixa, quando tem fluxo de caixa, e você vê que não tem dinheiro, aí você olha para o lado, vem o teu colaborador conversar com você, aí depois vem o seu cliente, pedindo um retorno seu. E aí você vê que você está apagando incêndio. Nesse momento, seu corpo começou a funcionar de forma diferente. Você já não consegue mais tomar decisões pensadas, planejadas, você simplesmente faz. E o corpo começa a dar sinais. Sejam bem-vindos e bem-vindas à KRC Contabilidade, o podcast da KRC Contabilidade. Um sonho realizado hoje está se abrindo mais uma porta da KRC para se comunicar, falar dos problemas empresariais, dos problemas meus também como empresário contábil, né? E a gente vai conversar, vamos bater papo. Eu trouxe a Lorena Jacó e ela vai nos auxiliar também na questão mental. Ela é psicóloga, tá, gente? É, eu sou psicóloga, trabalho com líderes e, na verdade, essa ideia surgiu justamente de uma junção, de um bate-papo que nós comumente temos, onde a gente consegue unir a preocupação do contador, a ânsia do contador em dar resposta para os clientes e o olhar emocional. Então, por isso surgiu a ideia desse bate-papo e desse tema, que surgiu da seguinte forma: caixa, vazio, mente cheia. Mente cheia de quê? De estresse, de ansiedade, de angústia. E essa caixa vazia? Então, o que seria essa caixa vazia? Caixa vazia. A gente está falando de dinheiro mesmo, né? Não é de caixa mesmo, né? Caixa e grana, o din-din, money. Quando o dinheiro não está, quando o dinheiro não está sendo planejado, não tem previsibilidade. Sempre me bato com essa palavra. Não tem previsibilidade de ganhos futuros, não tem um fluxo pensado para o futuro, esse caixa começa a ficar. Porque o empresário ele pensa que todo o dinheiro que entra, né, é dele, na verdade, não, isso faz parte do fluxo do caixa para poder a empresa prosperar, né? E aí sempre acontece dessa falta de controle, né, que o empresário tem. E eu acho que essa tua fala da falta de controle vem também muito no desconhecer, né. Desconhecer, e aí eu trago muito para a psicologia também, e aí o desconhecer não é só do que é ser empreendedor, mas do desconhecer do autoconhecimento mesmo. É uma bandeira que a gente tem que todo dia levantar, de se autoconhecer, de conhecer o que você está implementando, de conhecer o que você quer construir. E o líder, né, o dono dessa empresa, a pessoa que está à frente disso, precisa lançar mão, é isso que em muitas das nossas conversas você traz, e o lançar mão no sentido de se apropriar, lançar mão de conhecer, de planejar, de desenhar, de entender esse processo. Porque se ele conhece esse processo, automaticamente ele diminui a angústia dele, os medos. Ele, no mínimo, começa a entender quem é ele, nesse rolê todo. Mas o que acontece muito no dia a dia, isso aí já é uma coisa que
As pessoas acham que estão empreendendo, estão ganhando dinheiro, está entrando dinheiro na empresa, e ele não precisa estudar para isso. E não precisa entender que para se ganhar dinheiro e manter esse dinheiro no fluxo do seu caixa, ele precisa saber de finanças, ele precisa. O empresário, na verdade, ele acha que só pelo fato dele empreender já está tudo muito certo. É uma palavra bonita, né? E está em moda, né? Está em moda, tá. E aí a gente sabe que não é assim. A gente sabe que quando um empresário ele chega para conversar com o contador, e vem de 1000 ideias. Eu fui facilitador, pode falar essa palavra, no Sebrae, atendente no Sebrae, e quando a gente atendia lá na frente, aconteceu o seguinte: o cara vinha com umas ideias assim muito bonitas, sabe? O papel ele era muito bonito. E aí a gente ia fazer o diabo, como é o advogado do diabo. Falei: "Olha, isso aqui você vai fazer como?" Aí, mas o que você acha de fazer tal coisa? Porque assim, ele vem com umas ideias enormes, e aí não faz nem o primeiro passo, que é abrir empresa, que é o, o, o entender como é que o imposto é gerado, entender como se paga um DARF, como se o imposto é feito, né? E aí ele não, ele quer compreender o todo, mas não compreender o mínimo, né? É muito legal, Renato, essa tua colocação do compreender o todo. Dentro do consultório, eu tenho vários líderes que me procuram porque estão justamente nesse momento angustiados, perdidos, até se questionando por que realmente começaram a empreender. E eu trago isso, essa necessidade está no chão da fábrica. Porque, na verdade, o que é vendido, o que é instagramado, o sucesso do empreendedor, né, é você estar, na verdade, um nível conseguindo adquirir crescimento, evolução. Mas o que é esse crescimento? O que está por trás disso? E o quanto o contador, na verdade, eu acho que é uma profissão muito séria e muito importante para esse apoio, não como alguém que você deva buscar para simplesmente resolver o teu problema, mas para te ensinar. Eu acho que o papel do educador nos dias de hoje, um país que está se dizendo tão empreendedor, um potencial que o brasileiro tem de empreender, de criar, o papel do educador, ele está trazendo um outro simbolismo, que é o de educar. Tanto que nós já estamos vendo, em escolas, você tem a disciplina, né, matemática financeira, empreendedorismo, isso não é à toa. E o contador, eu acho que ele é um grande norte nesse papel, das pessoas entenderem que o contador não é aquele prestador de serviço. O contador ele tem que estar junto, né, ele é aquela ponte de acesso, porque senão o líder não sai desse colapso. Pensas dessa forma? Tu vais falando, vai vindo a minha história todinha, né? E aí, o que que acontece? O empreendedor, quando ele empreende, ele se torna um cara só. Ele se torna um cara só. A tomada de decisão dele é uma tomada de decisão solitária. Uma tomada de decisão que, porra, será que eu estou fazendo certo? Isso dá medo, né? Muito, 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 muito. O medo, ele se faz presente na vida do empreendedor desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Mas o medo não pode parar, né? Ele não Não. pode estagnar ninguém. O medo, ele tem que fazer com que se movimente, né? Eu costumo dizer que o medo é algo intrínseco, né? E o medo, de forma positiva, ele serve para a gente ser cuidadoso, para nós conseguirmos construir planos,
mas ele não pode se paralisar. É. O, né? Eu digo que é um passo calculado, né? É Isso. um passo calculado. O medo ele traz o passo calculado, mas não pode ficar parado. O que você acha que dá tanto medo? Eu escuto isso muito dos meus pacientes, mas agora eu quero aproveitar a oportunidade de ouvir de ti. Mas é porque, como eu te falei, a tomada de decisão é solitária. É solitária. E detalhe, quando tu estás só nessa tomada de decisão, tu vais, às vezes, pedir auxílio. No caso, às vezes, o empresário é casado ou a empresária é casada. O, a pessoa que está ao lado não dá esse feedback. Ela é mais medrosa, ou eles são mais medrosos do que e aí tu faz a. Só que assim, e é tudo no instinto. É instintivo. O caminhar é instintivo devido à falta de conhecimento. Legal. Devido à falta de conhecimento. Ele não consegue. Ele tem que começar a empreender, entender o rolê dele todinho, como é que a empresa dele funciona, mas ele tem que estudar. Interessante quando tu trazes isso, vindo na minha cabeça, escutas, né, escutas do consultório, de mentoria de líder, que hoje é uma das áreas que a minha profissão que eu mais gosto de trabalhar, que me encantam, que é a formação de pessoas. E eu acho que e aí eu vou levantar uma questão, porque eu sinto que é aí que está o nosso maior problema. Nós estamos formando pouco as pessoas. Então, por exemplo, quando tu falas assim: "Ah, tomada de decisão dele é solitária", concordo com você. Só que o dono da empresa, o líder, ele se fecha muito. Ele se fecha muito, ele garante o que ele sabe fazer, e aí ele treina pouco. Por quê? Porque, infelizmente, né, no dia a dia a gente troca pneu em carro em movimento. Então você tem pouco tempo de sentar, você tem poucos braços na empresa e você tem que continuar dando aquele resultado, e você está pagando uma conta e tem que fazer investimentos. Mas se nós conseguirmos planejar de fato um treinamento coerente, treinar sucessor, né, e aí eu falo de treinar, não falo de delegar. Porque eu acho que o líder ele é centralizador, e até certo ponto ele precisa ser. Mas em que sentido? No sentido de acompanhar. Ele tem que delegar, ele tem que estar junto, acompanhando aquilo, porque se ele conseguir fazer isso, ele larga muitos do operacional, acompanha o resultado daquilo, faz aquele dia a dia, planeja, né, utiliza as planilhas de vocês de forma correta, acompanha os números, mas ele consegue fazer outras coisas. Eu falo o seguinte: a primeira pessoa que o empreendedor procura é o contador para abrir a empresa, Sim. tá? Só que ele não, ele só quer, aí o contador passa o valor dele, que é a manutenção mensal dele, tá? Só que ele só quer que o cara gere as guias. Ele só quer isso. E aí nessa história, ele vai querer que o ele vai querer que as coisas gerem resultado através desse contador, mas ele só pediu uma coisa. Ele chegar com o contador: olha, o contador, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar. Seja bem sincero. O empresário tem que ser sincero, porque eu tenho quase que certeza. Aqui pela KRC eu digo por mim, tá? Eu vou dizer por mim. Se o cara abrir o coração para mim, tá tudo muito lindo. Eu faço das tripas corações para esse cara crescer na vida. Logicamente, eu só quero que ele também dê de César o que é de César, né? Porque nem não é só de flores que se vive um contador, né? E aí, se ele tirar o leite de pedra, o leite da vaca, no caso do leite do contador, ele vai tirar um resultado bom. Ele vai. Só que conversa,
conversa, troca com ele, diz o que tu queres. Agora sim, agora eu vou falar também pelo contador. O contador também, ele, da feita que ele está ganhando a tua manutenção lá, esquece. Ele vai mandar os DAF dele, já está tudo bonitinho, já deixou no escopo dele, e ele não chega pro empresário e chega assim, fulano, tu tá precisando de alguma coisa? Fulano, tu queres a minha ajuda em alguma coisa? Tomar um cafezinho, entendeu? Sentar para tomar o cafezinho. Ele não senta para tomar o café. Muito legal essa tua reflexão. Então, assim, isso acaba batendo muito, né, com o que eu trouxe, da necessidade da mudança de papel de cada um. Eu falo isso muito no consultório, né. A transparência, ela é o segredo de tudo. Não adianta você chegar no consultório e me dizer que quer transformação se você não consegue se colocar. Você faz de conta. Não adianta você chamar alguém para prestar um serviço dentro da tua empresa, fazer um trabalho com a tua equipe, você não abre de fato o que está acontecendo nela. Ou essa troca, essa transparência, ela é mútua. E só vai acontecer de fato evolução se ela existir, né? Só vai acontecer quando ela existir. Tu falastes uma coisa também, na minha época escolar não tinha essa questão empreendedora. Nós, como contadores, a gente foi taxado ou talhado para ser técnico. A gente foi talhado para ser técnico. E do técnico da pior espécie, aquele que só passa relatório e nem explica. Entendeu? E aí, aqui no escritório, a gente está agora, graças a Deus, advindo de IA, né? As IAs que a gente está implementando aqui, elas estão dando resultados absurdos pro nosso cliente, porque ele está nos dando um retorno com mais assertividade e com mais rapidez para o cliente. Eu acredito que essa mudança, eu acho que ela foi sim fortalecida pela IA, mas é a mudança, é o mundo mudando, né? O mundo ele te exige outras coisas. Então, por exemplo, o que hoje nós estamos fazendo aqui, batendo um papo leve, um papo gostoso, convidando essas pessoas para estarem conosco, né, assistindo, entendendo, trocando. Isso é uma dúvida do dia a dia. E é algo que nós comumente trocamos, né, de angústias nossas. O que que eu posso fazer para melhorar para esse meu cliente? Que tipo de apoio eu posso dar? Porque o que que acontece, e que hoje é muito claro, e inclusive hoje estamos iniciando aí a legalização da NR1, e o segredo de tudo, é a sensatez, é a transparência, é saber quem eu sou, é conhecer o meu time de trabalho. E assim, o envolvimento disso dentro de uma contabilidade, contabilidade deixou de ser número há muito tempo. Hoje, o líder que cuida dele, o líder que tem esse olhar, né, sobre as decisões dele, sobre a equipe dele, ele não só, vai deixar de ter prejuízos reais, colocar dinheiro em caixa, ele vai melhorar a produtividade do time dele, ele vai dar respostas coerentes para os clientes dele. É uma engrenagem. Eu acho falando e aí a gente vai na KIC agora, nós conseguimos montar um mini ecossistema de negócios, né? A gente está com certificação digital, a gente tem a parte de seguro, a gente está implementando futuramente a parte de consórcio. Porque assim, o empresário ele não tem banco, para ele é uma doideira. E hoje o banco no Brasil também os juros são muito altos e tudo. E agora com as linhas que tem agora os consórcios, eu acho que vai dar certo e a gente vai implementar agora no segundo semestre essa questão de consórcios aqui.
essa parte do seguro é muito importante também, porque a gente só pensa na morte, né? A gente não pensa o seguro na morte, e ao invés de pensar na vida, né? Sim. Então, tem seguros hoje que você pensa na vida, você tem o seguro que você fica pagando ele e depois você fica recebendo o seguro nesse caso. Então, são algumas coisas que a gente está implementando. Futuramente vai ter sistemas de IA também disponibilizado para cliente, para justamente o cliente entender o processo dele, entender o caminhar dele desse. E às vezes ele fica fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e as coisas que podem ser eh, transformadas em processos e outras pessoas podem fazer, ou agora com a IA podem fazer, e ele ainda não se tocou disso. E aí, volto a levantar a bandeira, né. Quando eu falo de mudança, nós estamos vivendo uma mudança real. É um mundo extremamente acelerado, tudo muito rápido, tudo muito imediatista. Os bancos, tu citaste os bancos, mas o que que nós estamos sentindo que as pessoas estão precisando? Escuta, é acolhimento, é orientação. Hoje nós nunca vivemos, na verdade, um movimento tão absurdo de ter fácil informação sobre tudo, né. Então, assim, as pessoas é muito fácil você pegar um aparelho de celular, você pesquisar e você ter aquela resposta. Será que é isso, de fato, que esses líderes, esses profissionais estão precisando? É aí que eu sinto que está a grande mudança do jogo. Então, por exemplo, nós pararmos hoje uma horinha, né, fazendo para vocês algo que a gente faz comumente, que é esse bate-papo, que é essa troca, que é esse acréscimo, porque é troca, troca. Você está acrescentando conhecimento um no outro. E dividindo com vocês é justamente isso. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo sentem isso todo o tempo. Sentem essa solidão, esse medo, essa angústia, mas quando eles chegam junto de um profissional que está disposto, né, como você está falando aí, o que a empresa já está preparada para entregar, ela se sente apoiada, ela se sente enriquecida, se sente mais corajosa até para tomar a decisão. Então a decisão é unilateral? Sim, mas ela não é crítica, ela não é cega, né, ela pode ter todo um suporte por trás, se a gente conseguir quem acompanhe tudo isso. É, verdade. Eu vou falar também que a tua função, tá, como mentora, como psicóloga, como entendedora da mente, eu acho que é fundamental para que o empresário, a empresária tenha êxito. Hoje, a gente está vendo agora, vai vir a Copa agora, e se o trabalho psicológico não tiver na mente desses jogadores, não tem. Isso a gente traz, a gente está falando de esporte. A gente pode trazer para o lado empresarial muito fácil, Sim, muito fácil. E de uma facilidade absurda, que é para somar muito mais nos pontos positivos do empresário. muito legal essa tua fala, Ana. E aí eu te falo de um livro inclusive, né, veio agora, nós lemos juntos, que desmistifica muito isso. O que que acontece? A psicologia ela veio de vertentes onde se pensava na psicologia em função de traumas. Você buscava o profissional em função de algum trauma que você tinha. O jogo mudou. Surgiu a necessidade de você trabalhar a tua mente para você lidar com a sociedade. E aí é você lidar no esporte, é você lidar no teu trabalho, é você lidar já que você quer formar pessoas, já que você quer constituir ser um profissional no mercado, né, em crescimento.
E aí, quando tu falas de pontos fortes, é algo que a psicologia hoje está trazendo muito ali. Há muito tempo a gente pensava, quando a gente falava em autoconhecimento, para focar o que que você tem de pontos fortes, o que que você tem de pontos fracos. E aí você achava que você tinha que trabalhar seus pontos fracos, né? Trabalhe os pontos fracos. E hoje, o alto rendimento, quando tu trouxestes do esporte para o empreendedor, é exatamente isso. Porque quem empreende é atleta de alto rendimento. É aquele cara que tem que bater meta diária, é aquele cara que tem que pagar as contas do final do mês, né? É aquele cara que, para manter a empresa, ele não está responsável só por ele está responsável por todos os funcionários e todos os familiares desses funcionários. Isso é ser atleta, ainda mais no Brasil. E pensar nos pontos fortes e fracos é justamente o contrário. Vamos fortalecer o que eu mais sei fazer. Se o que eu mais sei fazer é lidar com planilhas, abre esse leque, trabalha com esse leque. Porque nisso você vai conseguir chegar na excelência. Você está dentro de uma empresa e você tem aquele líder, tem um dom para lidar com pessoas, consegue conduzir com qualquer time, traz esse cara para formar pessoas. Mas você tem aquele outro que não, que tem já uma dificuldade relacional, mas ele é safo em planejamento. Traz esse cara para o planejamento. Isso é o conhecer, né? Uhum. É, tu vais falando, eu lembrei que também, eu ser atendente lá no Sebrae, eu tive que fazer um curso e tal, e chamado Empretec. Curso Empretec, famoso, né? famosíssimo, uma delícia. Eu recomendo qualquer empresário, empresária que queira fazer, faça sem medo de ser feliz. É só o Sebrae que disponibiliza esse curso. E aí o Empretec, ele trabalha as 10 características empreendedoras. Dentro de cada uma dessas 10, tem 4 características. Nessas características, você escolhe, né? Vai vendo, aí faz uma estatística lá, são 9, eu digo que são 9 dias de pura emoção, né? Você tem que abrir uma empresa no início do Empretec e fechar a empresa dando lucro no 9º dia, né? Sim. Então é puras emoções, tu trabalha realmente todas as emoções possíveis nesses 9 dias. Mas esse curso, ele é feito pela ONU e o Sebrae, né, é a detentora do repasse da informação. A ONU coloca o Sebrae para repassar essa informação, essa formação, né? E aí, nessa formação, você trabalha as características empreendedoras, os pontos fortes e pontos fracos. Só que, pô, eu fiz a Empretec já faz mais de 20 anos. Eu estou há 20 anos trabalhando as minhas características empreendedoras no lado negativo, o que eu tinha um ponto mais fraco. Se eu soubesse hoje, com o entendimento Uau. atual da psicologia, do entendimento do psique todo, da mentalidade humana, trabalhar meus pontos fortes, eu já teria andado muito mais além do que eu já estou, É, entendeu? é interessante, para vocês poderem entender bem, não é que a gente vai abandonar os pontos fracos. Você continua trabalhando, mas para você chegar numa escala de excelência, você tem que sair do que já é bom. O que já é bom vai para a escala de excelência. Você trabalhando aquilo que você já tem como forte, vai para a escala de excelência. É. E aí a gente não tem como não falar dele, não é à toa. O Oscar virou mão santa. Então o cara já era ali, o cestinha, ele ficava treinando aquela cesta a mais de 1000 arremessos todo dia pós-treino. Não é à toa. Então a excelência, ela vem em cima do teu ponto forte. O teu ponto fraco, ele sobe para o bom.
E aí, automaticamente, a tua escala de resposta, ela corre muito rápido. E é muito nesse sentido, é esse tipo de E é engraçado, que a gente está se propondo a dar também. é, é engraçado que nessa pesquisa, que nós fizemos, e inclusive também recomendo Aldeia. É uma ideia muito bacana. Depois eu posso até deixar no link daqui do canal. E é um grupo de empreendedores aqui do estado do Pará. Eles se reúnem em 3 meses para ler um livro. Eles disponibilizam um livro e a gente trabalha esse livro em encontros. Vai ter um encontro agora em junho. Tá? Legal. Eu recomendo para qualquer empresário. E é assim, engraçado que quando você trabalha a sua mente pro lado positivo, né, tu deixa de remar contra a maré. Porque parece que você só trabalha no teu, como é agora, tem uma palavra agora, que, como é, o TDAH gosta, como é, o- esqueci, dopamina não, como é? Depende. Ele tá querendo aquele plusinho, aquela Isso, migalha, é uma dopamina barata. mas tem a dopamina Sim, mais ferrenha, né? sim. Mais hard. E aí, nessa dopamina mais hard, é trabalhar no seu ponto positivo, no seu ponto que você vai Da dar constância. constância nisso. Porque quando você trabalha só no ponto negativo, você vai, pô, aí É. parece que tu tá remando contra a maré, aí tu vai, pô, de novo. Aí, tu anda, mas não é assim. Não vais andar assim. E aí é muito bacana essa. Vamos falar sobre números agora, né? Sim. Agora vamos entrar na minha área, né? Eh, Também nesse aprendizado de administrativo, porque o contador acaba, a gente entende muito, tá? De balancete, balanço, só que o empresário não entende. E não é bom, não é, eu vou ser bem sincero, tá? Eu adoro, mas não é qualquer um que lê um balanço, lê um balancete, não é qualquer um. O melhor relatório para se ler, para ter um entendimento do teu negócio, é o fluxo de caixa. Aonde você vai saber a tua entrada e saída do teu fluxo do teu dinheiro. E aí você vai ter previsibilidade para um futuro. Porque aí, vamos lá, dá exemplo, tá? A gente sempre vê a questão despesa. A despesa, tu tens as tuas despesas de aluguel, luz, não sei o quê, e aí de repente tu compra, lá na frente tu compra um carro. Só que esse carro aqui vale X. Tu tem previsibilidade para comprar esse carro? Uma tua receita que tu tens hoje? Aí só o número pode dizer, né? Então, sem esse controle, sem essa visão futura, gera ansiedade. Aí já vai naquele rumo da ansiedade, aí já vai no negócio Da da angústia. angústia, do, como é? Da impulsividade também, né? Isso. Mas se tu tiveres o olhar naquela planilha que você falou, na planilha, Sim. cara, tu deita, tu brinca. É interessante essa tua fala, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade com os dados. Já que você decidiu entrar no mercado, você tem que ter muita clareza e responsabilidade por esses dados. Não dá para fugir muito disso. Não adianta você ter uma planilha totalmente elaborada ali, clara, se você não vê, se você não olhar, se você não seguir. A leitura dos dados em relação a tudo, né. Hoje em dia, tudo é pesquisa, né.
Hum. É pesquisa de satisfação, é pesquisa de clima organizacional, é o teu balanço, como você está falando. Então, se você tem isso, use isso a teu favor. Consiga entender o que é isso, para que isso possa reduzir tua ansiedade, modificar o contexto, modificar as tuas ações. Você consiga entender dentro da tua empresa onde você precisa focar. Tem uma passagem que eu gosto muito da fala do Flávio Augusto, missionário brasileiro e tal, e ele fala o seguinte: ele casou novo e tal, e aí ele morava na favela com a namorada, com a esposa dele e tudo, e aí ele começou a empreender e tal, e abriu a primeira loja que é de inglês. Nessa primeira loja começou a faturar bem e tudo, e aí de repente ele falou: "Eu quero sair de casa, quero sair dessa casa aqui, eu quero ir comprar uma outra casa". Opa, quero comprar uma outra casa. Nesse comprar de outra casa, ele se empolgou, um menino novo se empolgou, e aí nessa empolgação ele deu os cheques dele lá, pré-datado, quando ele foi ver o fluxo dele de caixa, ele não tinha fluxo de caixa. Aí o que ele fez? Só que ele é especialista em venda e tudo e tal, foi correr atrás, gerar mais negócio. E aí ele até antecipou a venda, a compra dessa casa depois do ok dele. Mas ele tinha o controle de fluxo de caixa. E quando ele botou os números lá no fluxo de caixa, viu que ia dar tudo negativo daqui num determinado momento, ele começou a trabalhar. Ele falou: "Não, vou começar a trabalhar agora para que daqui a pouco eu consiga cobrir isso aqui". Entendeu? Então, isso é uma passagem dele aí que é bem interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Eh, Você enquanto contador, né, acompanhando as empresas, consegues perceber através de um descontrole de caixa, empresa que você já acompanha, que está acontecendo algum estresse, né, independente do que seja a causa dele, mas que está acontecendo algum estresse no líder dessa empresa? Ah, sim, sim. A gente já consegue enxergar quando o empresário ele já liga pra gente dizendo assim: "Ei, mas por que esse cálculo?". Ele já sabe, pô, ele é um empresário antigo, já entende do negócio, ele sabe por quê. Aí ele vem com o código: "Mas por que tudo isso?". E aí a gente já tem esse feeling de olhar para ele e falar: "Não, tá com algum problema financeiro ele já está para poder". E aí começa a atrasar, começa a ter e entra naquele redemoinho Sim, e vai. Às vezes também no Brasil, o que acontece? O imposto, quando a gente não tem muito crédito, o imposto se faz presente, se deixa para depois a se acertar com o governo, através dos parcelamentos e tudo. E aí ele começa a usar o imposto para poder, só que ele tem limite. um limite para isso, né, Sim. ele tem um limite para isso, para que o negócio dele gira e ele consiga pagar o imposto do mês e o imposto que vai ter. E aí o fluxo de caixa vai ajudá-lo nessa história. Eu ainda sinto que os nossos empresários, eles ainda precisam, por mais que a gente perceba, né, muitos já estudando mais, buscando mais, né, lendo muito mais, porque hoje o nível de número de produções relacionadas ao tema é muito grande. Mas eu ainda sinto, principalmente eu vejo muito forte ainda aqui na nossa cidade, essa coisa do empresário familiar. E a gente percebe ainda um choque quando propõe algumas mudanças dentro de uma empresa familiar. Então, de alguma forma, eu sinto que ainda falta uma atualização, uma real mudança,
uma possibilidade de romper algumas coisas para construir o novo. É. Eu só quero dar uma pausa nesse momento, mas eu quero te perguntar uma pergunta que tu me fizeste e que gerou depois você falou. Qual o sinal clínico quando o empresário também está nesse fluxo de já do e depois a gente volta para Sim, essa pauta da família. sintomas facilmente perceptíveis, tá? É o empresário levar a empresa para a cama, literalmente. É um dos sintomas, estresse mais visual é o não conseguir dormir. Então, é o não conseguir desligar, é você tá em casa, você não conseguir ter prazer, você tá em casa, você se ausentar, você tá na cama, você não conseguir desligar. Isso é um grande bull do estresse. Então, o empresário que já vem sentindo isso, não consegue, tirar uma hora de prazer, entender que o ócio pode sim e é criativo, você precisa parar para ler coisas de outros temas, ir para o cinema, ficar com o teu parceiro ou parceira, ficar com teus filhos, fazer viagens. E quando eu falo fazer viagens, é se permitir desconectar. E claro, sem romantizar, gente. Hoje em dia, dificilmente a gente consegue desligar no todo, tá. E aí eu não tô falando de totalidade, eu tô falando de qualidade de tempo. Então só de você parar muitas vezes 10 minutinhos do teu dia e tomar verdadeiramente um café, você já tá fazendo esse desconectar. Então quando o empresário te relata que não consegue mais, que não dorme, que tem insônia, ele tem batidas cardíacas completamente diferenciadas durante o dia. O corpo fala, porque assim, o que acontece? Por mais que a gente diga que as decisões são sozinhas, e você tem dificuldade de dividir com o teu time as tuas angústias, você tem medo de desmotivar alguém, você não consegue muitas vezes dividir todas as suas preocupações com a tua parceira ou parceiro. Você está dividindo com o teu corpo, entenda isso. Teu corpo adoece. E aí surgem, né, sintomas básicos. Estômago grita, dores musculares, tem gente que trava a coluna, e aí são inúmeras situações. Vômitos, dores de cabeça, dor de dente, isso é muito comum. Então observem o corpo de vocês. Volto a falar, volto a falar. Líder com mente boa, com mente treinada para ser líder, ele gera produtividade nos negócios e não gera custo. Ele vai estar produzindo, ele vai estar construindo, ele vai estar voando e automaticamente você vai estar com caixas e a mente leve, tá? É, Porque não me adianta nada estar com caixa cheia e a mente pesada. verdade. Tu vais falando e aí surge, né, surge a ideia de eu lembro que quando eu comecei a viajar, falaste de dor de dente, eu comecei a viajar e e as coisas funcionando normal no escritório. Se E permitindo. me permitindo viajar. E a viagem na véspera deu dor de dente, dor de dente. E eu fiquei foi uma semana de férias, férias não, de saída, aí foi umas férias, né. E uma semana nessa uma semana, foi até quinta-feira a dor de dente. Aí no sábado, eu acho, sexta-feira, até numa quinta-feira. Estava praticamente na véspera de vir embora. Mas estava lá, firme e forte, trabalhei também lá. Eu adoro a tecnologia por causa disso, né. Eu adoro a tecnologia que ela nos ajuda muito. E aí, aqui eu na KRC eu botei muita coisa para poder
pessoas trabalharem em casa, onde estiver trabalhando, ter acesso a todos os nossos sistemas e tal. E aí eu me dei esse presente de viajar, de passear, de usufruir. Sim. E aí sim, quando eu voltei, me deu vontade de mais ganhar dinheiro, de mais entender o meu negócio, para poder Mas se conhecer. mais se conhecer, para poder viajar novamente. E é muito isso, né, é o se permitir. E aí, por exemplo, um exemplo como esse, tá muito claro aquilo que nós falamos lá no início. Quanto o líder, ele veio imbuído dessa sensação de ser só, e o quanto ele tem dificuldade, muitas vezes, de descentralizar. E eu volto a falar, gente, descentralizar não é abrir mão, não é não, é conhecer a tua empresa, né, é conhecer teus colaboradores, é treinar, é acompanhar, mas é conseguir entender que é um time, e que eles vão estar produzindo juntos, para que você, no papel que você tem hoje de líder, consiga também exercer outras coisas. A gente está indo já para a etapa final já do negócio, né? O tão esperado podcast da KRC. E aí eu queria que você desse um recado, falasse de você, falasse das suas mentorias, dos seus atendimentos, como é que você faz? Na verdade, falar de pessoas, para mim, é algo que mexe muito comigo. Eu entendi que minha vida, o meu maior papel é, de alguma forma, agregar valor a alguém. Então, as pessoas que passam por mim, uma mentoria, ou como profissionais trabalhando diretamente comigo, sendo liderados por mim, eu tenho como função principal ampliar o crescimento daquela pessoa. Isso, na verdade, eu coloquei como função básica, porque quando você faz com que o outro tenha consciência de si, consiga se transformar, a gente toda vez vai se transformando junto. Então eu trabalho em empresas, presto consultorias, presto, na verdade, esse trabalho de formação de líderes também no consultório. Eh, Hoje em dia venho desenvolvendo trabalhos em várias empresas com a NR1, que é justamente esse olhar pelo colaborador, esse olhar levando o holofote para algo que já estava ali e que a gente precisa entender que não veio para gerar custo, pelo contrário, veio justamente para melhorar a produtividade, se for feito de forma correta. Essa troca hoje é extremamente positiva, a gente faz muito isso, Tá. a gente estuda muito junto e agrega muito valor um na história do outro, os clientes do outro. E aí, já que tu vendeste o teu peixe, eu vou vender o meu, né? Bem, gente, aqui é a KRC, ela é uma empresa que trabalha no híbrido. E que trabalhar no híbrido, na contabilidade híbrida. Ela trabalha tanto no digital como no pessoal, no face a face. Digital, a gente trabalha com as nossas plataformas, e aí quem quiser entrar em contato com a gente, vai deixar aí no link dessa, da bio ou daqui do YouTube. No híbrido, é entrar em contato com a gente via WhatsApp, a gente faz uma visita, faz um diagnóstico da tua empresa, vê o ponto forte, ponto fraco da tua empresa, e a gente senta e conversa da melhor forma. Tem algum recado aí pro pessoal? Sim, né, tem que ter. Vamos lá. Verdade, para aquele líder já iniciou esse processo, ou que já é o líder da sua empresa, ou para quem está iniciando, se perceba, se autoconheça, busque, entenda o que o seu corpo está falando.
Entenda que as coisas não funcionam sozinhas, busque ajuda, grite por ajuda. Mas aqui. Aí eu tenho um recado também para o empresário, para a empresária, da seguinte forma: dolorido, empreender é dolorido, empreender é, é custoso, demanda tempo, dá medo, mas vale muito a pena. Vale muito a pena ser empreendedor, vale muito a pena ter a liberdade de, de comandar o outro, né? De ser aju- Espelho. um espelho para o outro, né? Acaba sendo um espelho, né? E é delicioso. Seja um empreendedor, empreende em qualquer coisa. Se você é funcionário público, também empreenda na sua função. Você é professor, empreenda. A palavra empreender, se você jogar aí no dicionário, no Google, tem uma série de coisas que você vai ficar, sabe, aflito de fazer. Empreenda, só faça. Obrigado, a gente agradece a todos e a todas aqui pela a presença de todos vocês aqui no nosso canal. E a gente está aprendendo também com vocês e empreendendo desse canal, tá bom? Muito obrigado e esperamos agora no próximo episódio, tá? Em breve estaremos no próximo episódio.